Você já percebeu que existem pessoas que vão embora da nossa vida, mas parecem se recusar a sair da nossa mente? Você acorda pensando nelas? Lembra de uma conversa? Imagina o que deveria ter dito? Às vezes, já se passaram meses, até anos, e aquela história continua ocupando espaço dentro de você. E sabe o que é curioso? Muitas vezes, nem é porque você ainda ama aquela pessoa. Há pessoas que continuam sofrendo por alguém que, sinceramente, nem gostariam de reencontrar. Então, por que isso acontece? Será que existe realmente um vínculo energético? Será que aquela pessoa continua conectada a você? Ou será que existe uma explicação psicológica para tudo isso? É exatamente sobre isso que eu quero conversar hoje com você. Porque na minha experiência clínica, eu percebi que na maioria das vezes o problema não é a pessoa. O problema é que alguma parte da nossa personalidade ficou presa naquela experiência. Enquanto, gente, essa parte não for compreendida, parece que a história nunca termina. Vamos ver isso? Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Eu sou a Rose Lopes, psicanalista e criadora do método Reconecta Mulher. É um prazer ter você aqui para mais essa aula. Hoje vamos conversar sobre um tema que toca profundamente muitas pessoas. Porque mesmo depois que alguém sai da nossa vida, essa pessoa parece continuar ocupando um espaço dentro de nós. Por que isso acontece? Talvez você até diga para si mesma: eu não entendo por que ainda penso tanto nessa pessoa. Afinal, racionalmente, você sabe que a vida seguiu. E, em alguns casos, você nem gostaria de reencontrar essa pessoa. Mas, mesmo assim, parece que alguma coisa ainda permanece viva dentro de você. Muitas pessoas acreditam que isso significa que ainda ama essa pessoa, que é uma dependência ou algum tipo de ligação energética. E independentemente da maneira como cada pessoa interpreta esse fenômeno, hoje eu quero convidar você a olhar para essa questão pela perspectiva da psicologia, do autoconhecimento e da parte energética também. Porque na prática clínica, a gente percebe que na maioria das vezes, aquilo que continua preso não é a pessoa, mas a experiência emocional que ela despertou em você. E compreender isso vai mudar tudo, completamente. E enquanto acreditamos que esse sofrimento depende do outro, esperamos que alguma coisa aconteça fora de nós. Esperamos um pedido de desculpas, uma certa explicação do que aconteceu, uma mudança de comportamento da pessoa, ou então simplesmente que o tempo vá resolver tudo. Mas quando entendemos que o que permanece vivo é uma experiência interna, a gente percebe, sabe, que a verdadeira transformação também precisa acontecer dentro de nós.
Uma linha psicológica chamada psicossíntese, desenvolvida por Assagioli, ela nos ajuda a compreender esse processo. Essa linha psicológica, ela ensina que nossa personalidade, ela não funciona como um bloco único. Dentro de cada um de nós existem diferentes partes que Assagioli chamou de subpersonalidades. Então, essas partes, elas surgem ao longo da vida como estratégia de proteção, adaptação, e elas aparecem para nos proteger, e apareceram para nos proteger quando nós vivemos situações muito difíceis, principalmente na infância, na adolescência, né? E o problema é que essas estratégias que a gente chama de subpersonalidade, elas continuam funcionando, mesmo quando aquele período da infância já passou. Pensa em uma mulher que sofreu, vamos dizer assim, um abandono importante na sua vida. E anos depois, ela inicia um novo relacionamento. Tudo está indo muito bem, mas basta que o parceiro demore algumas horas para dar uma resposta a ela, demora a responder uma mensagem, e ela já sente uma ansiedade, uma insegurança, um medo de ser abandonada novamente. E eu pergunto a você, foi realmente o atraso na resposta que provocou toda essa reação? Provavelmente não. A situação apenas despertou uma ferida que já existia dentro de você. E é exatamente assim que as subpersonalidades, elas funcionam. Elas interpretam o momento presente através das experiências do passado. A subpersonalidade dependente, ela acredita que qualquer afastamento significa um abandono. A subpersonalidade controladora, ela tenta prever tudo para evitar novas decepções. A rígida exige perfeição nela mesma, né? Porque ela acredita que errar significa não ser aceita. A fugitiva vai evitar criar vínculos profundos para não correr o risco de sofrer outra vez. A subpersonalidade masoquista, ela assume responsabilidades que nem sempre são suas, porque ela aprendeu que precisa cuidar de todo mundo para poder merecer amor. Então perceba que uma coisa muito importante é que nenhuma dessas partes nasceu para destruir a sua vida. Todas elas surgiram tentando te proteger. E elas fizeram sentido em algum momento da sua história. O problema, vejam bem, é que elas continuam tentando resolver dores antigas utilizando estratégias que hoje já não são necessárias. Talvez enquanto eu descrevia essas subpersonalidades, você tenha se identificado com alguma delas. Talvez tenha percebido que existe uma parte sua que ainda vive com medo de ser rejeitada. Ou então tenha percebido, reconhecido que aquela necessidade constante de controlar tudo existe dentro de você para evitar certos sofrimentos. Esse é um passo muito importante, porque só conseguimos transformar aquilo se a gente consegue reconhecer. E é justamente aqui que entra um dos conceitos mais importantes do meu método, que é o método Reconecta Mulher, que é o Self, que é uma outra parte dentro de nós. E o Self, ele representa o nosso centro de consciência. É a nossa parte mais sábia, mais equilibrada, mais estável. E enquanto que as subpersonalidades, elas reagem automaticamente às situações da vida, né? Mas o Self, ele sabe observar antes de reagir. Ele não nega as emoções, mas também não permite que elas assumam o controle da nossa existência.
Imagina só, quer ver? Vocês vão entender melhor. Imagina um céu cheio de nuvens. As nuvens, elas mudam o tempo todo. Algumas são leves, outras são mais escuras, carregadas. E as emoções, elas se parecem com essas nuvens. Elas chegam, permanecem por um tempo, mas logo depois elas vão passar. O self é como o próprio céu. Ele continua ali, presente, independentemente das mudanças do clima. O sofrimento, ele aumenta quando esquecemos que somos o céu e passamos a acreditar que somos apenas as nuvens. E é exatamente isso que acontece quando nos identificamos completamente com uma determinada ferida emocional. Nós deixamos de dizer estou sentindo medo e passamos a acreditar eu sou medrosa. Olha a diferença disso, né? Em vez de reconhecer estou vivendo uma tristeza, nós concluímos eu sou uma pessoa triste. E aí, aos poucos, a experiência deixa de ser apenas uma emoção e passa a fazer parte da nossa identidade. Talvez seja exatamente isso que ainda esteja acontecendo com você. Não porque aquela pessoa continue exercendo algum poder sobre a sua vida, mas porque uma parte da sua personalidade permanece presa ao significado que aquela experiência teve. E é por isso que simplesmente tentar esquecer alguém quase nunca funciona. Às vezes, quanto mais lutamos contra uma lembrança, mais força ela parece ganhar. E a verdadeira libertação não acontece quando apagamos a memória, mas quando ela deixa de controlar nossas emoções. É esse caminho, gente, que vamos percorrer juntos nessa aula e principalmente no meu curso. Primeiro, nós vamos compreender por que algumas experiências permanecem tão vivas dentro de nós. Depois, vamos aprender como fortalecer o nosso centro profundo, que é o self, para que ele volte a conduzir a nossa vida. Porque quando isso acontece, o passado deixa de ser uma prisão e passa a ser apenas uma parte da nossa história. E essa é uma diferença que pode transformar completamente a maneira como você se relaciona consigo mesma. Não só consigo mesma, tá? Com as pessoas que fazem parte da sua vida. Depois de tudo que conversamos até aqui, talvez você tenha até percebido que a pergunta mais importante não é como esquecer alguém, mas o que essa pessoa ainda desperta dentro de mim e, na verdade, o que ela despertou também. Essa mudança de perspectiva transforma completamente a forma como nós encaramos o sofrimento. Em vez de nos concentrarmos a nossa atenção no outro, começamos a olhar para aquilo que acontece ou aconteceu, vamos começar a olhar aquilo dentro de nós. E é exatamente aí que começa o processo de libertação. Quero fazer uma pergunta a você. Você já conheceu pessoas diferentes que despertaram exatamente o mesmo tipo de sentimento em você? Talvez relacionamentos diferentes tenham provocado o mesmo medo do abandono,
talvez pessoas completamente distintas tenham feito você sentir rejeição, se sentir inadequada, sentir uma necessidade de aprovação. E quando isso acontece, muito provável que não seja a pessoa o centro daquela questão, mas uma ferida emocional que continua procurando uma oportunidade para ser vista. Pensa só em uma ferida física. Quando alguém toca exatamente naquele machucado, nós sentimos dor. No entanto, ninguém diria que o dedo da outra pessoa criou a ferida. Ele apenas tocou em algo que já estava sensível, que já estava machucado. Com as nossas emoções, acontece algo parecido. Algumas pessoas apenas encontram lugares dentro de nós que ainda não cicatrizaram totalmente. E é por isso que culpar o outro nem sempre resolve, na verdade nunca vai resolver. Mesmo que aquela pessoa desapareça da sua vida, a ferida vai continuar existindo até que ela seja acolhida e integrada. Muitas pessoas repetem o mesmo tipo de relacionamento durante muitos anos, porque elas acreditam que o problema sempre está na pessoa que elas encontram. E aí ficam mudando de parceiro, mudando de amizade, ou até mesmo de ambientes. Mas elas continuam vivendo histórias muito parecidas. Não porque a vida queira puni-las, mas porque existe uma parte da personalidade dela tentando resolver o mesmo conflito de formas diferentes, buscando pessoas diferentes. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer: parece que eu sempre atraio o mesmo tipo de pessoa. Mas, na maioria das vezes, não se trata de uma atração misteriosa. O que acontece, na verdade, gente, é que nós carregamos maneiras semelhantes de interpretar as situações. Quando não tomamos consciência dessas interpretações, nós repetimos escolhas, reações, comportamentos quase que no modo automático. E é justamente por isso que o autoconhecimento é tão importante. Ele, na verdade, o autoconhecimento, ele vai interromper esse modo automático. E aí, pela primeira vez, você vai deixar de reagir e começar a observar. Em vez de ficar perguntando o que essa pessoa fez comigo, nós vamos passar a perguntar por que isso despertou em mim essa reação tão intensa. Essa pergunta não serve para te culpar pelo sofrimento, mas para devolver a você o poder de transformar a própria história. Roberto Assagioli dizia que somos dominados por tudo aquilo com que nos identificamos. E podemos dominar aquilo de que nos desidentificamos. Essa frase resume uma das maiores mudanças que podemos viver. Enquanto acreditamos que somos a rejeição que sofremos, que somos o abandono que vivemos ou a traição que experimentamos, nós vamos permanecer presos a essas experiências que vivemos. Mas quando percebemos que tudo isso faz parte da nossa história e que isso não nos define, não é a nossa identidade, certo? Nós vamos abrir um espaço para uma nova forma de viver. E é exatamente isso, gente, que significa
fortalecer o self, o nosso centro mais profundo. Não é eliminar emoções, nem deixar de sentir tristeza ou deixar de sentir medo. O self não nos transforma em pessoas frias ou indiferentes. Muito ao contrário, ele nos permite sentir com muito mais profundidade as coisas, sem perder a consciência de quem somos. Continuamos experimentando emoções, mas elas deixam de dirigir as nossas escolhas. Então, para facilitar esse processo, eu quero te convidar futuramente, no próximo encontro, a fazer um exercício, tá? Um exercício da gente conseguir não se identificar com as feridas, com essas subpersonalidades, com tudo aquilo que nos aconteceu. Eu vou ensinar vocês no próximo vídeo a se conectarem com o self de vocês, tá? Essa parte mais profunda dentro que existe, através da meditação guiada. A meditação, a gente sempre interpreta de uma maneira de que a gente vai se desconectar do mundo, que é uma coisa para orientais. Não, a meditação é só um processo que a gente vai conseguir silenciar um pouco mais a nossa mente, o nosso barulho, né, emocional, mental, para dar espaço a uma outra coisa que a gente não está acostumado. Então, vai nos ensinar a parar de olhar as coisas do lado de fora e olhar para dentro, entende? É onde está a nossa resposta, é onde está a nossa força para mudar o que precisa. A gente vai começar a entrar em contato com a nossa presença verdadeira e não com aquelas subpersonalidades, sabe, que estão dentro de nós, que a gente chama, né, de subpersonalidades, que são estratégias, na verdade, psíquicas que a gente criou para evitar o sofrimento. Tá certo? E essa meditação, além dela conseguir fazer isso, nós vamos conseguir também romper energeticamente vínculos energéticos com pessoas, certo? Então, essa meditação, ela é psíquica e energética ao mesmo tempo, certo? E é esse convite que eu vou fazer a vocês, ok? Então, gente, nós vamos parar aqui e no nosso próximo encontro, eu espero que vocês estejam aqui. E se vocês conhecem alguém que tem esse vínculo, que às vezes parece que deixa a pessoa até doente, né? Eu convido vocês a compartilhar essa aula aqui no YouTube, que pode realmente fazer diferença na vida de uma pessoa, né? Tudo isso a vocês, né? Trazendo essas pessoas aqui, tá? Curtam então, compartilhem, que eu acho que vai ajudar bastante, ok? Um abraço para vocês.